CPI vira um circo, tutorial de como jogar tigrinho. Ao vivo, na TV Senado. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, tintim por tintim em ordem cronológica de tudo que rolou na CPI das bets com o Rico Melquiades. Ele ensinou os senadores a jogar no tigrinho. Bom, eu vou te contar tudo isso e muito mais agora, então já deixa seu like porque ele é super importante, preciso muito da sua ajuda nesse momento, então deixa seu likezinho aí porque ele é super importante, tá? Pois muito que bem, bora lá então, tá? O Rico na CPI rendeu, ele participou então da CPI das bets, que tem como finalidade investigar no prazo de 130 dias a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além de possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Assim como a Virgínia participou ontem, né? Muito se pergunta sobre os motivos do Rico, entre tantos outros influenciadores, terem sido chamados para depor na CPI. Pois bem, o Rico ele está sendo investigado. Pois então. Pois muito que bem, dito isso, né, que não é o único babado aí, ele, né, tá sendo investigado por atuação nessa promoção de plataformas online, algumas das quais operam de forma irregular ou clandestina no Brasil. A investigação está relacionada à Operação Game Over 2, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas em janeiro desse ano, tá? Que tá apurando, então, a divulgação de jogos de azar por influenciadores digitais, incluindo o chamado Jogo do Tigrinho. Bom, durante essa operação, o Rico teve bens apreendidos como celulares, veículos e contas bancárias bloqueadas com cerca de 5,7 milhões de reais, tá? Tudo isso congelado judicialmente. Ele firmou um acordo aí de não persecução penal com o Ministério Público de Alagoas, confessando práticas criminosas como associação criminosa e falsidade ideológica. E ainda pagou uma multa de R$1 milhão para liberar os bens, tá? Pois bem, dito isso, ele então participa dessa comissão aí, né, dessa CPI que tá rolando, e logo no início da sessão, o Rico leu uma carta feita pela equipe jurídica dele e se colocou à disposição para responder algumas perguntas. E aí ele disse o seguinte: gostaria de agradecer a chance de estar aqui hoje e de me explicar diante dessa comissão. Sei da importância desse momento e estou aqui com total respeito ao trabalho de vocês. Fui chamado por conta da Operação Game Over 2, que investiga influenciadores que divulgam jogos de apostas online de forma irregular. Desde já, preciso deixar claro que tudo que envolve essa investigação tramita sob rigoroso sigilo judicial, cujo descumprimento poderia configurar violação de normas penais vigentes. Isso não tem a ver com a falta de vontade de colaborar ou esconder informações desta comissão, é só uma questão legal. Dito isso, quero deixar claro que numa relação com plataformas foi só como influenciador e foi tudo documentado. Nunca tive envolvimento direto com as empresas, além do contrato de publicidade. O relator lá, né, o presidente da comissão, ele chega a questionar o Rico qual é o envolvimento dele com a Deolane. Deolane é essa que é, né, dona de uma das bets, e a própria Deolane se posicionou também, a gente já vai falar sobre isso, tá? Pois muito que bem. Ainda no início, o senador Isalci também relembrou que na época do bloqueio dos bens, o Rico assinou um documento confessando esses crimes, como eu bem te contei, tá? Só que ele não quis continuar com esse assunto por causa dessa questão aí do sigilo e quis ficar em silêncio. Falando sobre as contas demo, né, e questionado sobre essas famigeradas contas demo, que o que são? São contas que são supostamente manipuladas para gerar ganhos contínuos com o intuito de enganar os seguidores e atrair novos apostadores, tá? O Rico disse que nunca utilizou essas contas, mas deixou claro que as plataformas enviam uma conta com login e senha para que os influenciadores usem nessas divulgações. E aí eles colocam supostamente saldo lá para eles usar e dizem ainda por aí as más línguas, supostamente, longe de mim fazer fofoca e falar coisa dos bastidores. Até o dinheiro que tá lá é de mentira, que é fictício, que não dá pra sacar. É o que eu ouvi falar, não sei se é verdade. Supostamente, tá?
Bom, e aí o Rico disse, né, que nunca utilizou, mas deixou claro que as plataformas enviam uma conta com login sim para usar. Eu conheço que é uma conta demo, não vou ser hipócrita de falar que não sei, nunca utilizei a conta. A conta demo é uma coisa ilustrativa que você divulga mostrando o jogo, mas é uma conta real, não uma conta fictícia que não existe. O pessoal que contrata manda login e senha, mas é uma conta real. É que a conta demo, ninguém tá dizendo que é uma conta falsa, tá dizendo que é uma conta usada para demonstração. E o algoritmo dessa conta é igual ao das outras? Né? E aí fica o meu apelo. Quando a Xuxa usava Monange, você acreditava que ela usava Monange? Quando a gente vê Marina Rui Barbosa com seus lindos cabelos ruivos, a gente acredita que ela usa Pantene? Aí a gente acredita que aquele jogo que ele tá ganhando, a gente vai ganhar também? Tá bom. Bom, aí ele seguiu sendo questionado pelos senadores, tá? E disse que não poderia falar por outros influenciadores que teriam usado contas demo. Não sei como funciona a conta demo se a pessoa só ganha. Eu posso falar que eu divulgava, que eu ganhava e perdia também, tá? Daí, minha gente, o senador Exalci comentou sobre a formação de quadrilha durante a sessão e o Rico negou que tenha participado nesse crime, tá? Eu fui contratado como influenciador digital para divulgar a plataforma, eu fazia Blaze, não era Tigrinho, era outro jogo. Desconheço esse negócio de formação de quadrilha. Tinha meu cachê fixo e recebia para divulgar o jogo, como qualquer marca e publicidade. Eles me pagam e eu divulgo. Eles mandavam um briefing e pelo briefing a gente faz a divulgação. Não fazia nada demais, foi o que disse ali, né, o próprio Rico Melquiades sobre toda essa situação. Bom, sobre a operação Game Over, esse mesmo senador, o Exalci, ele questionou esses quase 6 milhões de reais bloqueados na operação, tá? E o Rico negou. Meu dinheiro nunca veio só dos jogos. Antes das bets eu participei da Fazenda 13. Não sei se vocês sabem, mas eu fui o vencedor do programa, onde eu ganhei 1,5 milhão, além de publicidades milionárias. Participei de um programa na pandemia, onde teve muita audiência e saindo do programa fiz muita publicidade. O dinheiro que foi bloqueado não foi só de bet, foi do dinheiro que eu vinha juntando. Tá? O Rico também negou ter utilizado bens materiais caros, como iates ou carros de luxo, para impulsionar suas divulgações de casas de aposta, como outros influenciadores fazem, que é o quê? Alugar um negócio, dizer que comprou e dizer que é com o tigrinho que tá ficando rico. Tá? Bom, aí o Rico também protagonizou um momento interessante, revelando o nome dos agenciadores da Blaze, que tá na mira da justiça há algum tempo, né? Pra impedir saques e sumir com os saldos aí dos usuários. É por isso que eles estão na mira, né? Porque eles estão sumindo com os negócios. Aí ele disse que não foi procurado pelo dono da Blaze, mas por agenciadores e deu os nomes de Matheus, Thiago e Daniel como pessoas que procuram pra fechar contratos. Ele ainda se prontificou a dar contato a eles da CPI, tá? Bom, assim como a Virgínia, o Rico também foi questionado sobre a questão aí do cachê, né, da desgraça alheia. Ele negou que isso exista, tá? Ele falou que não tem nenhum ganho sobre as porcentagens das perdas dos usuários. Ele disse que o contrato dele, tanto com a Blaze quanto a 01Bet, que diz que é a da Deolane, né, onde ele tá atualmente, não possui cláusula, já que ele tinha um valor fixo mensal para receber durante o período de contrato, que até então era 3 meses. E aí os senadores seguiram incentivando o Rico a revelar qual era esse cachê, mas ele não quis dizer. Bom, o Rico ainda ouviu o senador Exalci dizer que muitos brasileiros estavam se endividando com as bets a ponto de usar o Bolsa Família, que é um benefício assistencial do governo, para gastar nas plataformas. E aí ele perguntou se o Rico e as plataformas chegaram a pensar sobre esse ponto. Que pergunta é essa? Tu acha que o dono da Bet vai pensar, ai, será que essa pessoa vai passar fome porque tá perdendo todo o dinheiro comigo? Não! Tá tomando café da manhã dele de novela. Eu, hein? É cada pergunta. Aí o Rico falou, eu não obrigo ninguém a jogar, eu deixo muito claro que se você tiver qualquer problema com vício, que não entre na plataforma. Assim como tem gente que se endivida pra jogar, tem pessoas que se endividam pra beber. Tem vícios de várias formas e não é só de jogo. As pessoas podem pegar o Bolsa Família e gastar tudo em cachaça, que é um vício, tá? Como eu te disse, o Rico foi questionado, né, sobre o envolvimento dele com a Deolane. O doutor Irã, que é quem preside a CPI das bets, perguntou se ele sabia que a Deolane era uma das donas da 01Bet. Ele negou. Mas se até eu sabia, tu que é contratado não sabia. E ela é tua amiga. O senador então disse que a Deolane era apontada como proprietária, que teria sido supostamente vendida a Daniel Trajano, dono da Esportes da Sorte, por 30 milhões de reais, tá?
Por diversas vezes durante o depoimento, o Rico ainda quis se eximir da responsabilidade social em torno dos danos e da divulgação dessas casas de apostas, tá? Ele fez questão de dizer que estava divulgando algo legalizado pelo próprio Congresso. E aí, nesse momento, a Soraya interferiu. O Rico disse, eu promovo uma coisa que o Congresso aprovou. E a Soraya, se formos discutir sobre legislação, há controvérsias, mas enfim. E ele, mas eu não vou saber discutir. E ela, independente de saber ou não. Nisso, o Rico também alfinetou os senadores, né? Depois da Soraya reclamar do vazio da sessão, como eu te disse, quase não teve quórum lá, o Rico prestava depoimento, deu uma alfinetada na imprensa e nos senadores. A Soraya ontem estava tão cheio, e o Rico era Virgínia, né, gente? O pessoal veio. E a Soraya, para os senadores, não era Virgínia. Estamos trabalhando em busca de resultados práticos. Só que daí a Soraya, na sequência, pergunta o motivo do Rico querer fazer apenas publicações nos stories para divulgar as plataformas de jogos de azar e não no feed. E aí ele respondeu que as recomendações nos contratos feitos com as plataformas possuía sim algumas publicações no feed, né? Como essa daqui, que a gente pode ver que não permite comentários. Geralmente eles não permitiam comentários com as da Blaze, tá? Eu não sei se essa daí era da Blaze. Era da Blaze. Geralmente a galera da Blaze não permite comentários. Bom, aí o Rico alfinetou a Virgínia também, tá? A Soraya pediu pro Rico abrir o aplicativo da Bet pra jogar ao vivo. Ele se mostrou meio reticente ali na hora do pedido e ainda comentou que não fizeram a mesma coisa com a Virgínia. Ele, vocês ontem pediram pra Virgínia fazer isso e jogar assim? E a Soraya, isso não muda nada. E aí o Irã, não tem um script pré-definido aqui. Cada senador ou senadora pode solicitar qualquer informação que ache necessário para esclarecer as suas atividades. E a Soraya, eu não tive essa ideia ontem, mas me arrependi. Tá? E aí que vem o circo, quando eles se juntam para ver o Rico jogar e entender como funciona o jogo do Tigrinho. Eu, Ju Nogueira, não sei como funciona o jogo do Tigrinho. Você sabe? Se sabe, me conta nos comentários que eu tenho curiosidade, tá? Aí, depois do pedido de Soraya, ele então abre ali o aplicativo Bet que ele divulga e joga o Tigrinho. Alguns senadores ficaram de olho para ver como funcionava o jogo. Na ocasião, ironicamente ou não, o Rico faturou e disse que o Tigrinho soltou a carta. Não sei o que significa. Aí o Rico, o Tigrinho soltou a carta. E a Soraya, o Tigrinho soltou a carta? O que é isso? Ele é um ganho. Se ele completar, eu ganho. No caso, acho que é tipo que nem slot de cassino, sabe? Que tem que aparecer os 3 iguais. Eu acho que é isso. Aí o Rico disse que nos últimos dias não tinha jogado o Fortune Tiger, que é o jogo do tigrinho, tá? Mas sim o Fortune Snake, que é o jogo da cobrinha. E aí a Soraya insistiu para que ele jogasse, mas ele se recusou. Aí a Soraya, vamos jogar a cobrinha agora? E ele, eu não quero mais jogar. Eu estou induzindo o pessoal a estar jogando. Eu fiz o ganho e não quero mais jogar. E aí a Soraya falou, minha intenção é ver o senhor jogar naquele que tá acostumado a jogar. Ele é o mesmo, só muda a cobra. Nosso relato é o do tigrinho. Eu fui mostrar o tigrinho, só muda o animal, tá? O Rico ainda contou que a ansiedade dele passa quando ele joga e que ele tava ficando nervoso ali com as perguntas da CPI. Bom, a dona Soraya detonou a Virgínia, né? São amiga, best, tiraram foto, mas pelas costas detonou, né? Ontem tava tirando fotinho, mas agora parece que não quis mais. E aí a Soraya fez alguns trechos do ECA para falar sobre a necessidade de proteger e jamais expor crianças e adolescentes a situações danosas, como os jogos de azar. E aí ela então aproveitou para fazer uma crítica ao look da Virgínia, né, que ela usou ontem. E a Soraya, as plataformas continuam com um apelo infantil. Até mesmo a própria influenciadora ontem. Eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela tava com um apelo bastante jovial, muito adolescente. E adolescente não pode jogar. Vocês atraem público e deveriam se comportar e atrair um público que tem comportamento menos jovial. De repente, usar um terno, sei lá. Também a Soraya não se ajuda no argumento, né? Mas é só destacar a importância. Nós não temos o direito de expor ninguém, nenhuma criança ou adolescente, tá? Nisso, o Rico foi exposto também, porque a Soraya fez questão de exibir algumas imagens do Rico divulgando a Blaze, como essa daí, tá? No feed do Instagram, sem qualquer menção que as postagens eram publicitárias e também sem os devidos avisos que o CONAR exigia. O Rico ficou surpreso porque ele nem tá mais na Blaze e tentou correr para apagar as fotos ali durante ainda o depoimento, tá?
Após jogar o tigrinho na presença ali dos senadores, a Soraya insistiu para que o Rico fizesse o saque para comprovar que a plataforma realmente fazia os devidos pagamentos dos usuários. Ele não quis logo de cara e disse que por diversas vezes que estava recebendo um tratamento diferente do tratamento da Virgínia. E aí o Zacil falou, vai ficar claro para a população e para nós que essa plataforma realmente não devolve. E a Soraya vai ficar. Aí o Rico, se ficar dessa forma, é só vocês fazerem o cadastro na plataforma e vocês vão ver que realmente a plataforma vai cair na conta. Sabe o que eu tô sentindo? Um tratamento diferente. O tratamento com a Virgínia foi diferente do meu. Então a plataforma paga. Agora acredita? Aí a Soraya, eu acredito, não havia nenhum problema do senhor fazer isso. Aí o Rico, vocês estão me deixando desconfortável e estão me pressionando muito. Eu tô sentindo um tratamento diferente. Ontem teve risada, selfie, teve até gente se seguindo e foto no Instagram. E a Soraya, eu vou seguir você hoje. Eu não seguia ela, foi ela que pediu bastante. Ela colaborou bastante do jeito dela e você tá colaborando muito, tá? E aí a sessão foi encerrada. Só que daí, minha gente, a Deolane apareceu pra falar, e hablou, olha só. Sabe o que mais me tranquiliza? É saber que vocês aí do outro lado não são bobos. É nítida a perseguição. Como é mais fácil bater em uma mulher sozinha, né? Uma mulher que veio do Nordeste, uma mulher que veio da favela, uma mãe solo, que não tem irmãos homens, não tem políticos amigos, não é casada, não tem um homem por trás para defender ou dar uma palavra. É muito fácil bater na Deolane, só que eu tenho um povo. Eu tenho povo. E acima disso eu tenho um Deus que não dorme, que me vigia. Então, gente, eu queria que vocês soubessem que eu não fui nessa CPI porque eu ganhei o salvo-conduto, o direito de não ir. Eu ganhei. E todos que estão indo ou que foram tentaram o mesmo pedido que eu e não ganharam. Por quê? Porque eles não são investigados em um processo similar, como eu sou. Somente investigada, porque denúncia não tem ainda. O processo parou de Recife. Não tem mais nada. E tudo continua do jeito que está. Agora em setembro vai fazer um ano que eu sou julgada, massacrada, xingada todos os dias e nada foi provado contra mim. Nada. Mas volto a repetir, é muito fácil bater na Deolane. Só tem ela e as irmãs e a mãe, são 4 mulheres, né? São 4 mulheres que não podem vencer. São 4 mulheres que não merecem o que tem. Por que elas? Um improvável. Saiba que a gente nunca teve oportunidade. Eu, minhas irmãs e minha mãe, a gente lutou muito, muito para ser o que somos. Apanhamos muito da vida, muito. No meu coração, Deolane, você tem que falar com 200 pessoas. Não fala, não se justifica. Mas eu tô cansada disso. Eu tô cansada de um processo que não anda. Eu tô cansada das minhas coisas presas, de ser xingado o tempo todo de bandida e só fazer o que todo mundo faz. E só eu não poder crescer na vida. Por quê? Porque eu venho de uma profissão da advocacia criminalista, onde eu advogava para pessoas, eu cumpria a lei. Por que eu não posso ter o que eu tenho? E todo mundo pode, de ninguém se desconfia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho dom pra vítima, tá? Por isso que eu até cortei o stories anterior, porque eu começo a me emocionar e eu sei que eu não tenho dom pra vítima. Muito pelo contrário, tanto que eu apanho na vida é porque eu venci. Entendeu? Os escolhidos são perseguidos. Essa é a minha frase desde muito jovem, onde eu sempre me destaquei em tudo que eu fazia. E isso continua e vai continuar. Quando você tem o brilho vai caminhando com você. Só que eu já estou assim, aqui, ó. Eu não aguento mais ficar quieta, eu não aguento mais ser chamada de bandida. Eu não aguento mais. Esse processo de Recife já vai fazer um ano. O processo tá parado, não tem denúncia. Entendeu? Minhas coisas tudo apreendidas lá. Falei na história anterior, presas, né? É bom que vocês me esculhambam aí, chamam de advogada burra, mas enfim. Tenho muito vício de linguagem, falo do jeito que as pessoas entendem e por aí vai. Tá aí o pronunciamento de Dona Deolane full pistola, tá? Bom,
A Luana Piovani voltou a alfinetar a Virgínia, né? Obviamente que ela não se aguenta. E aí, minha gente, a atriz compartilhou posts que comparam o visual usado pela Virgínia para depor com os da Suzanne von Richthofen. A gente já falou sobre isso aqui no canal hoje também, tá? Aí, minha gente, na legenda do post compartilhado pela Luana, ela escreveu: por que essas meninas, quando são acusadas de alguma ilegalidade, o figurino sempre remete a algo pueril? Moletons com motivos infantis farão elas parecerem honestas, decentes e boa gente? A verdade não rima, tá? Bom, aí a mãe da Virgínia atacou também, tá? A dona Margarete Serrão saiu aí em defesa dela, depois de criticar, no foco dos holofotes aí, depois de toda essa questão da CPI, né? Ela deu o recado. E aí disse o seguinte: uma louca essa daí, ninguém dá ibope porque ela fala. Detonando a Luana Piovani. Eita, nós! É circo! Ó, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais, então você já sabe, se inscreve e ativa as notificações. Até daqui a pouco, tchau, tchau.